Cucu, eu sou Nilma Oliveira. Me desculpe invadir o teu café da manhã. Hoje eu vim tomar um cafezinho para mim com açúcar, por favor. Mas ontem eu não pude gravar porque estava com dor de cabeça. Problema que já vai ser resolvido hoje com uma consulta com o oftalmologista. E, por isso, não tenho certeza se poderei ler para você o capítulo à noite. Então agora eu vou já fazer a leitura do capítulo de ontem, que se tornou o capítulo dessa manhã. Começamos o 7º livro, parêntese. Esse livro foi escrito no final do ano 1861. Lacroix, o editor de Misérables, pediu a Hugo para renunciar provisoriamente, a fim de não suspender mais tempo o recito. Hugo aceita por um momento de fazer alguns cortes, como no livro precedente. Depois, não muda nada. Ele recusou absolutamente de o suprimir. Abre aspas. Eu não introduzi um convento dentro dos miseráveis para o louvar somente. É necessário restrições. Fecha aspas. Carta para Lacroix, do 18 de fevereiro de 1862. Capítulo 1. O convento, ideia abstrata. Este livro é um drama. Então, a primeira personagem é infinita. O homem é a segunda. Sendo assim, como havia um convento no nosso caminho, nós penetramos. Por quê? Porque o convento é próprio do Ocidente e do Oriente, da antiguidade e dos tempos modernos, do paganismo, do budismo, do maometismo e do cristianismo. É um dos aparelhos de ótica aplicados pelo homem sobre o infinito. Aqui não é o lugar para desenvolver, fora da medida, certas ideias. No entanto, mantendo absolutamente nossas reservas, nossas restrições e mesmo nossas indignações, nós devemos dizer todas as vezes que encontrarmos no homem o infinito, bem ou mal inclusive. Nós nos sentimos tomados pelo respeito. Existe dentro da sinagoga, dentro da mesquita, dentro do pagode e dentro do iguã, um lado odioso que nós repudiamos e um lado sublime que nós adoramos. Que contemplação para o espírito e que delírio sem fim, a reverberação de Deus sobre o muro humano. E esse é o final do capítulo 1. Capítulo 2. O convento, fato histórico. Do ponto de vista da história, da razão e da verdade, o monaquismo é condenado. Os monastérios, quando abundam em uma nação,
são como nós na circulação. Centros de preguiça, onde faltavam centros de trabalho. As comunidades monásticas são para a grande comunidade social o que o visco é para o carvalho, o que a verruga é para o corpo humano. Sua prosperidade e seu sobrepeso são o apobrecimento do país. O regime monástico, bom ao princípio das civilizações, útil na redução da brutalidade pela espiritualidade, é ruim para a virilidade dos povos. Em outra, quando ele relaxa e entra no período de perturbação, como continua a dar o exemplo, torna-se ruim por todas as razões que o faziam saudável em seu período de pureza. O confinamento fez seu tempo. As clausuras, úteis na primeira educação da civilização moderna, foram incômodas por seu crescimento e prejudiciais em seu desenvolvimento. Entanto que instituição e que modo de formação para o homem, os monastérios bons no século X, discutíveis no século XV, são detestáveis no século XIX. A lepra monástica quase roeu até os ossos duas admiráveis nações, Itália e Espanha. Uma, a luz, a outra, o esplendor da Europa, durante séculos. E, na época que estamos, esses dois povos só começaram a se curar graças à sã e vigorosa higiene de 1789. O convento, antigo convento de mulheres, particularmente, tal como aparece ainda no batente deste século em Itália, Áustria e Espanha. É uma das mais sombrias concreções da Idade Média. A clausura, essa clausura, era o ponto de interseção dos terrores. A clausura católica propriamente dita é cheia do raionamento escuro da morte. O convento espanhol, sobretudo, é fúnebre. Ali, saem na escuridão, sob vestes feitas de espumas, sob os domos vagos, à força da sombra, de massivos altares bélicos, altos como catedrais. Ali, penduram em correntes nas trevas imensos crucifixos brancos. Ali, espalham-se nus sobre o ébano grandes cristos de marfim, mais do que sangrentos, sangrando. Odiosos e magníficos, os cotovelos mostrando os ossos, as rótulas, os ligamentos, as feridas mostrando a carne, coroado de espinhos de prata, pregado com pregos de ouro, com gotas de sangue em rubis sobre o fronte, e a lágrimas de diamantes
em seus olhos. Os diamantes e os rubis pareciam molhados e faziam chorar, embaixo, na sombra, os seres velados que tinham os flancos mortificados pelo chicote com pontas de ferro, os seios esmagados por placas de vime, os joelhos ralados por causa da oração. Mulheres que acreditam serem esposas, espectros que acreditam serem serafins. Essas mulheres pensam? Não. Elas querem? Não. Elas amam? Não. Elas vivem? Não. Seus nervos tornaram-se osso, e seus ossos são pedras. Seu véu é a noite tecida. Seu sopro sob o véu parecia a trágica respiração da morte. A abadesa, uma larva, as santificava e as terrorizava. A Imaculada estava lá, taciturna. Tais são os velhos monastérios da Espanha, lugares de devoção terrível, antros de virgens, lugares ferozes. A Espanha católica era mais romana do que Roma. O convento espanhol era por excelência o convento católico, mas sentíamos ali o Oriente. O arcebispo Kislar H. do Céu fechava e espionava esse celeiro de almas reservadas a Deus. A núncia era odalisca, o padre era eunuco. Os ferventes eram escolhidos em sonhos e possuíam Cristo. À noite, o belo jovem homem nu descia da cruz e tornava-se êxtase da cela. As altas muralhas protegiam de toda distração viva a sultana mística que o crucificou pelo sultão. Um olhar para fora, e isso seria uma infidelidade. O em paz substituía o saco de couro. O que jogávamos no mar do Oriente, jogávamos na terra do Ocidente. Paralelismo monstruoso. Hoje, os apoiadores do passado não podem negar essas coisas. Pegamos partidos de sorrir. Colocamos na moda essa maneira cômoda e estranha de suprimir as revelações da história, de diminuir os comentários da filosofia e de elidir todos os fatos incômodos e todas as questões sombrias. Matéria para declamações, diziam os hábeis. Declamações, repetiam os estúpidos. Jean-Jacques, declamador. Diderot, declamador. Voltaire, sobre Calas, Labarre e Servan, declamador. Eu não sei quem foi que recentemente achou que Tacita era declamador, que Néron era uma vítima e que decididamente era preciso ter pena desse pobre Holoferne. Os fatos, portanto,
são incômodos para desconcertar e se obstinam. O autor deste livro viu com os seus olhos que a terra haveria de comer. A 8 léguas de Bruxelas. Está lá a idade média que todo mundo tem sob as mãos. A abadia de Villiers. O buraco dos esquecimentos no meio do prado, que era o pátio da clausura. Na borda do Dille, 4 caixas de pedras, metade no solo, metade na água. Eram os impas. Cada uma dessas caixas tinha um resto de porta de ferro, uma latrina e uma clarabóia gradeada que do exterior ficava a 2 pés de altura da água e, no interior, a 6 pés do solo. O solo estava sempre molhado. 4 pés de rio corriam ao longo do muro exterior. O habitante do impasse tinha por cama esse solo molhado. Curto para deitar, baixo para ficar de pé. Colocavam ali um ser com uma tampa de pedra por cima. Isto é, nós vimos, nós tocamos esses impás, esses caixotes, essas dobradiças de ferro. Está alta clarabóia, ao raso do qual corre o rio, essa caixa de pedra fechada com tampa de granito, parecendo uma tumba, com a diferença que ali o morto está vivo. Este chão, que é barro, esse buraco de latrina, esses muros que escorrem, que declamadores! E esse é o final dos nossos capítulos dessa manhã. Espero que você tenha se alimentado bem e que esteja pronto para começar o seu dia. Eu espero que seja realmente um dia maravilhoso. Então, eu te digo ou até mais tarde, ou até amanhã. Já veremos. O tempo nos dirá. Essa decisão não cabe à minha pessoa. Mas já nos veremos para continuarmos com um novo capítulo. Grande beijo. Bonne journée, mon cher passant.